Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente tem uma coluna especial. A gente vai responder um questionamento que foi feito por um dos nossos ouvintes. E uma sugestão também. O Fabiano Costa, ele perguntou para o pessoal da rádio, que o pessoal encaminhou para mim esse questionamento. Ele falou: olha só, Silvano, como é que fica a questão do dano ambiental? E será que aquele dano que é causado em área de preservação, uma área, por exemplo, de preservação permanente, se depois que a situação se consolidou, se basta o pagamento da indenização, ou se a pessoa vai ter que, eventualmente, a pessoa que tenha violado esse direito ambiental, se ela vai ter que restituir aquele bem à situação anterior. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em dano ambiental, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da ideia de reparação integral. E quando a gente pensa em reparação integral do dano ambiental, a gente tem que sempre buscar a preservação do meio ambiente. Então a situação não se consolida, principalmente em áreas de preservação permanente. Então vamos imaginar que um camarada ele tenha causado um dano ambiental, desmatado uma área de preservação permanente e está lá com uma situação consolidada, está com um empreendimento, inclusive, imobiliário. Se essa questão chegar no judiciário e isso chegar no STJ, que é a nossa instância máxima sobre legislação federal no Brasil, fatalmente a jurisprudência consolidada vai ser no sentido da demolição daquele determinado empreendimento para a tentativa de restauração da situação anterior ao dano. Então não vai bastar simplesmente o pagamento da indenização. Ele vai ter que também restituir aquele patrimônio ambiental naquele estado anterior. E isso é interessante porque o custo da demolição vai ficar por esse causador do dano. Ou por causador do dano, ou por quem adquiriu eventualmente esse determinado bem que desmatou uma área de preservação, que fez esse empreendimento irregular, até esse adquirente vai acabar respondendo por essa determinada violação ao meio ambiente. Então a gente vê que essa situação ela não se consolida. Ainda que do ponto de vista fático a gente tem uma situação de perpetuidade, do ponto de vista jurídico, quando isso for parar nos tribunais, for parar no STJ, depois de vários anos, a gente ainda vai ter a aplicação dessa ideia de reparação integral com a tentativa de restauração da situação anterior. E reparem que não é uma situação de insegurança jurídica, porque a gente já tem essa jurisprudência consolidada no âmbito do STJ. Então, olha como é que vai funcionar essa situação. A pessoa vai ter que reparar o dano, e quando a gente fala em reparação do dano, é essa restauração àquele momento anterior. Eventualmente, ele vai ter que arcar com os custos da demolição, e além disso, ele vai ter que pagar uma multa ambiental. Provavelmente vai ter que pagar uma multa ambiental. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que multas ambientais, o patamar de fixação é extremamente amplo. A gente tem uma variação que pode chegar de R$ 50 a 50 milhões de reais. A gente pode pensar em multas de milhões. E o patamar máximo é de 50 milhões realmente. Né? Numa situação extremamente grave, pode chegar nesse valor que é quase impagável, né? Que você não vai conseguir efetuar o pagamento do valor da multa. Então, às vezes, o valor da multa ambiental pode superar, inclusive, o valor da reparação. E sanção e reparação não se confundem. A gente teve um julgado, inclusive, sobre matéria ambiental no final do ano passado, no final de 2021, no âmbito do STJ, que ele deixou muito evidente, relatoria, na verdade foi um voto divergente que acabou prevalecendo do ministro Og Fernandes, no sentido da distinção entre a sanção, que é essa multa ambiental, e a reparação. Então reparem que a gente vai ter duas verbas a serem eventualmente pagas. E a questão ainda do dano ambiental, muitas vezes a reparação ela não vai se dar com o pagamento de uma quantia em dinheiro. A multa sim vai representar uma quantia monetariamente suscetível de avaliação. Mas eventualmente a reparação ela pode configurar uma obrigação de fazer, ou seja, demolir e restaurar aquela determinada área, inclusive se a pessoa não fizer essa prática desse ato de restauração, pode sofrer outros tipos de multas processuais, inclusive, por cada dia de descumprimento ou uma multa fixa que vai ser determinado pelo Poder Judiciário.
Tá certo, Fabiano? Muito obrigado pela pergunta. Continue escutando a gente, continue participando. E vocês, ouvintes, podem mandar suas perguntas, podem mandar suas ideias, que a gente vai responder aqui na coluna Contraponto. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.